Júlio César nasceu em uma Roma que já não era guiada por virtudes, mas por interesses ocultos, alianças frágeis e uma política onde a sobrevivência dependia mais da astúcia do que da honra. Embora viesse de uma família nobre, os Júlios, sua linhagem, carregava mais prestígio histórico do que poder real, o que o colocou desde cedo em uma posição perigosa, alto o suficiente para despertar expectativas, fraco demais para se sentir seguro. Ainda jovem, César compreendeu que Roma não recompensava os justos, mas sim aqueles que sabiam manipular o sistema, falar às multidões e agir com frieza quando necessário. Durante o período da ditadura de Sula, quando inimigos políticos eram caçados, mortos ou exilados, César quase perdeu tudo ao se recusar a romper laços familiares por conveniência política. Esse episódio marcou profundamente sua visão de mundo, ensinando-lhe que a lei era apenas um instrumento, moldado pelas mãos dos mais fortes. Em vez de se afastar da política, César mergulhou nela com intensidade quase obsessiva, dedicando-se ao estudo da oratória, da retórica e da estratégia militar, transformando palavras em armas tão eficazes quanto espadas. Ele aprendeu a seduzir o povo, a conquistar aliados e a prometer mais do que podia cumprir, sempre consciente de que o risco era parte inevitável de qualquer grande ambição. Sua ascensão não foi limpa nem tranquila. César acumulou dívidas enormes para financiar sua carreira política, comprando apoio, patrocinando jogos públicos e garantindo que seu nome fosse conhecido e lembrado. Cada passo em direção ao poder era calculado, mas também perigoso, pois um único erro poderia significar o fim de sua trajetória, ou até da própria vida. Foi nesse cenário que surgiu o primeiro triunvirato, uma aliança instável formada por César, Pompeu e Crasso, 3 homens unidos não por amizade, mas por necessidade. Pompeu possuía prestígio militar, Crasso concentrava riquezas incomparáveis, e César oferecia influência política e popularidade crescente. Juntos, controlaram Roma, embora todos soubessem, em silêncio, que aquela união estava condenada a ruir. O destino de César mudou definitivamente quando ele recebeu o comando das legiões na Gália. Longe de Roma e de suas intrigas, ele encontrou no campo de batalha o ambiente ideal para moldar sua imagem e consolidar seu poder. Durante quase uma década, César conduziu campanhas brutais, destruindo tribos inteiras, submetendo povos e expandindo as fronteiras romanas de forma implacável. O sangue derramado era imenso, mas chegava a Roma apenas na forma de relatos gloriosos, escritos pelo próprio César, que transformava massacres em feitos heróicos. Enquanto o Senado observava com crescente desconfiança, o povo celebrava. César havia se tornado um símbolo de vitória, e suas legiões passaram a ser leais a ele como homem, não à república como instituição. Esse detalhe, silencioso e fatal, mudou o equilíbrio de poder de Roma para sempre. Com a morte de Crasso e o rompimento definitivo com Pompeu, a tensão se transformou em inevitabilidade. O Senado, temendo a força de César, ordenou que ele dissolvesse seu exército e retornasse a Roma como cidadão comum, uma exigência que, na prática, significava sua ruína política e pessoal. César entendeu a armadilha imediatamente. Diante de si estava o rio Rubicão, uma fronteira simbólica que nenhum general armado podia cruzar sem cometer traição contra Roma. Durante um breve momento de silêncio, César ponderou não apenas seu futuro, mas o destino de toda a República. Ao cruzar o Rubicão e pronunciar as palavras Alea jacta est, ele selou um pacto irreversível com a guerra civil. Roma caiu sem resistência significativa. Pompeu fugiu. O Senado se dispersou. Após anos de conflito,
César saiu vitorioso, e seus inimigos foram mortos, exilados ou humilhados. A República, enfraquecida por décadas de corrupção e disputas internas, já não conseguia resistir à força concentrada em um único homem. César foi nomeado ditador, primeiro temporariamente, depois por longos períodos, até ser declarado ditador perpétuo. Embora evitasse o título de rei, sua autoridade era absoluta. Ele promoveu reformas profundas, reorganizou o calendário, distribuiu terras, reduziu dívidas e fortaleceu as províncias, conquistando ainda mais o apoio do povo. Entretanto, quanto mais poder acumulava, mais isolado se tornava. O Senado via nele não um salvador, mas uma ameaça existencial à ideia de república. Honrarias excessivas, estátuas e símbolos de veneração começaram a cercá-lo, alimentando o medo de que Roma estivesse novamente à beira da monarquia. Foi nesse clima de tensão que nasceu a conspiração. Homens que haviam sido perdoados, promovidos e beneficiados por César passaram a acreditar que sua morte era necessária para salvar Roma. Entre eles estava Brutus, alguém em quem César confiava profundamente, quase como um filho. No dia 15 de março de 44 a.C., apesar de avisos, presságios e pedidos para que não fosse ao Senado, César decidiu comparecer, acreditando que sua autoridade e seu nome ainda eram suficientes para protegê-lo. Ao entrar no recinto, foi cercado. As lâminas surgiram rapidamente, e os golpes se multiplicaram em meio ao caos. Ao reconhecer Brutus entre os conspiradores, César cessou qualquer tentativa de resistência, cobriu o rosto e caiu, não apenas como homem, mas como símbolo, aos pés da estátua de Pompeu, seu antigo rival. Os conspiradores acreditavam ter libertado Roma, mas cometeram um erro irreparável. A morte de César não restaurou a República. Ela destruiu os últimos pilares que ainda a sustentavam. O povo se revoltou, novas guerras civis explodiram e do caos emergiu o Império Romano, governado por Augusto, herdeiro político de César. Júlio César morreu assassinado, mas sua influência sobreviveu à própria morte. Seu nome tornou-se título, sua trajetória virou advertência e sua história permanece como um lembrete cruel de que, em sistemas corrompidos, o maior crime não é buscar o poder, mas concentrá-lo em um mundo que ainda não está preparado para ele.